Por isso estamos aqui, porque Ele nos amou. Cada texto lido aqui, cada mensagem exposta, em que é um manancial, de fato sabe, gotejar da palavra de Deus, da sabedoria de Deus sobre nós, é um gotejar da sabedoria de Deus. Deus está derramando gotículas da sua sabedoria sobre nós, e isso vai nos edificando, sabe, para que nós possamos algumas coisas como cristão maduro, para que nós possamos algumas coisas como cristão genuíno, para que nós possamos algumas coisas como cristão que somos pequenos Cristo, né? Como assim? Algumas coisas são elas caminhar entre os lobos, ser colocado em lugar de dificuldades, estar firmes, como nós cantamos hinos aqui, na promessa do Senhor. Algumas coisas como o Senhor dá essa partícula de sabedoria para tratarmos com aqueles que estão à nossa volta. Nós somos cada dia interrogados, cada dia alguém nos pergunta paposas que às vezes parece que nós não fazemos ideias dela, mas o próprio Senhor Jesus diz que o Espírito Santo nos fará lembrar, não é? A palavra não diz que o Espírito Santo nos fará lembrar? Agora, se nós não ouvirmos, se nós não buscarmos, se nós não fizermos dela ciência, como faremos para lembrar também? Como poderemos lembrar, né, de alguma coisa das Escrituras Sagradas se nós não buscarmos? Quero dizer, sabe o ourive? Sabe aquele que busca na rocha o ouro? Aquele que sai e ele faz escavações. Antes eu gostava tanto de assistir Em Busca do Ouro, né? É uma série que passa como é que chama aquele programa, canal fechado? Discovery, é verdade, né? Discovery. Eu achava interessante, porque era coisa que vinha de família, que vinha de pai para filhos, e tinha até o mesmo jovem que ele era menor de idade, com 17 anos, né, para a nossa cultura, e ele assumiu a responsabilidade de toda aquela terra, de ali encontrar o ouro. E ele sabe o que eles faziam? Primeiro, para saber se naquela terra tinha ouro, ele pedia autorização do proprietário da terra para procurar naquela terra, averiguar se ele encontrava alguns folículos, pequenos, na areia, na terra ali, e ele colocava na água, fazia aquela, né, peneirada ali com aquela tigela, e ele fazia ali, e ele via se naquele espaço teria condições de ele encontrar mais ouro. E ali, ele, vendo aquilo, ele assumia com o proprietário um valor de que a extração daquilo dali ele pagaria, e assim por diante. Mas aí ele levaria muitos maquinários, e ali ele levaria bastante empresas ali, para poder fazer o pessoal também para buscar o ouro ali naquele meio, sabe, para trabalhar junto com ele, para escavar, para escoar. Tinha que ter máquina de jogar água, tinha que ter máquina para... Era forte mesmo, é uma coisa grande. E ali eles batalhavam, eles montavam, era estrutura, eles ficavam ali meses ali trabalhando, não voltavam para cá. Olha só, para encontrar o ouro. E essa escritura sagrada aqui, o Senhor assemelha a esses que buscam o ouro, que
que nós devemos buscar nas Escrituras Sagradas a palavra de Deus como ouro, como ourives. O Salomão, o sábio Salomão, ele vai dizer isso no capítulo 4, ele vai dizer isso em vários textos. Ele vai dizer que nós devemos buscar o conhecimento, a sabedoria, como o ourive busca o ouro. Mas de graça o Senhor nos dá, de graça o Senhor nos dá. O que depende de nós é nos esforçarmos, é estar firmes, e o Senhor vai cotejando sobre a nossa capacidade. E eu gostaria de falar com vocês, nesses pequenos minutos, poucos minutos que tenho para falar, é que a referência é justamente sobre Jesus Cristo, Deus, a evidência dos evangelhos. Jesus Cristo, Deus, a evidência dos evangelhos. O nosso irmão Tiago mencionou aqui um texto extraordinário das Sagradas Escrituras, que usou o João, capítulo 17, e foi lendo aqui a pessoa do Senhor Jesus. Isso é cristologia. João vai falar de Cristo, os evangelhos vão falar de Cristo, e a evidência de que Cristo é Deus, que Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus, e os evangelhos evidenciam isso. Os evangelhos nos esclarecem isso. Nós temos não só os evangelhos, mas também o Antigo Testamento esclarece isso. Mas nós vamos ver aqui a evidência que o evangelho nos dá que Cristo é realmente Deus. Jesus Cristo é realmente Deus. Gostaria que você abrisse também no livro de João. Quando o Tiago leu, eu pensei, ele vai ler o capítulo 14. Mas ele leu o capítulo 17, foi melhor ainda, porque ele já dá uma explanação aqui sobre realmente como Jesus Cristo é o evidenciado pelo próprio Evangelho. Veja capítulo 14, nós vamos ler alguns versículos aqui. Eu quero ser rápido, nem vou ler todo o que eu quero ler. Nós vamos ler alguns capítulos aqui. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção neste texto, porque eles vai dar evidência de que Jesus Cristo é realmente o Senhor. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e não apenas um homem extraordinário. Vou ler de novo por causa dessa nota. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e não apenas um homem extraordinário que revolucionou o mundo e deixou as suas marcas como o maior de todos. Não. Olha só o que diz o apóstolo João quando escreveu esse texto, este livro, no capítulo 14, versículo 1 em diante, diz assim: não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. E disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Esse foi Tomé, hein, meus irmãos? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis ao meu Pai.
e já desde agora o conheceis, porque o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e o que nos basta. E disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Aleluia. Se creres tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim, as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras que eu faço. Somente até aqui. Doce Espírito Santo, nós não podemos compreender as suas escrituras sem a tua unção, sem o teu esclarecimento, Senhor. Podemos contemplar aqui, mesmo os discípulos que andavam com o Senhor Jesus, na caminhada constante dos seus 3 anos, não conseguiam entender isso, mas o Senhor nos revelou pelo teu Espírito Santo, e nos continue revelando, Senhor, em nome de Jesus. A deidade de Cristo é fundamento sólido do cristianismo e desafio constante para a nossa fé. Acreditar em Cristo Jesus é de fato um fundamento sólido do cristianismo. Não tem outra coisa mais consolidada do que crer no Cristo ressurreto, no Cristo que morreu e no Cristo que ressurgiu. Nós vimos aqui nesta leitura que o Senhor está preocupado com as nossas dúvidas. O Senhor está preocupado com as nossas dificuldades de entender. O Senhor está preocupado com a nossa incapacidade de ter o entendimento perfeito, correto, completo das Escrituras Sagradas. O Senhor está preocupado com isso. O Senhor está preocupado em nos fazer entender isso. Olha só que coisa extraordinária. O Senhor